E hoje eu tinha pedido aqui para separarem uma música que mexeu muito o meu coração com a Adriana durante essa semana, enquanto nós víamos o documentário da produção da música, que me tocou enormemente quando saiu em 1985, We Are the World, We Are the Children. E aí agora tem um documentário no Netflix, para quem quiser ver, eu recomendo, belíssimo, extraordinário, com aquela quantidade volumosa de atores, atrizes, estrelas, egos esplendorosos, pessoas cultuadas por multidões de fãs, e, de repente, receberam um convite inusitado para participarem da produção de uma música. Aí já começa aquela grita de egos, né? Quem vai fazer a música? Quem vai fazer a letra? E essas coisas todas. Mas acabou que o maestro, que era respeitado, disparado por todos eles, como atores e atrizes, já vinha com aquele peso de fazer aquela ação de USA for Africa, como aconteceu então em 85, e ele já tinha chamado Lionel Richie e o Michael Jackson, que eram amigos de infância, para começarem a preparar, e eles brincaram de fazer aquilo ali, se alegraram, e choraram, e fizeram, e ficou pronto. Eles tinham chamado também o Stevie Wonder, mas não conseguiram achá-lo durante um período, resolveram que não tinha tempo para esperar, e os dois fizeram, e o mundo inteiro cantou. Eu vou deixar para o final, eu tinha imaginado fazer isso agora, mas eu acho que quebra o espírito do que nós vamos fazer prioritariamente aqui. Então, ao final, a gente vai ouvir com a minha recomendação de que quem tiver acesso ao Netflix procure o documentário, que está bem exposto, é muito bonito e gera um espírito de renovação emotiva, sensorial, emocional, histórica. E o que mais me emocionou no filme, a mim e a minha mulher, acabou nos fazendo, de certa forma, mal, porque a gente começou a ver aí pelas 11 da noite, ou meia-noite, terminamos quase 2 da manhã, chorando, e chorando de tristeza, de ver o que aconteceu com o planeta de 1985 para cá. E olha que em 85 a gente já estava vindo de bagaças indescritíveis planetárias, mas a sensibilidade humana, e eu que estava ativo numa quantidade enorme de atividades desde o início dos anos 70, 85 eu estava vivendo no auge de muitas coisas que ficaram ainda maiores nos anos 90, mas eu me lembro da resposta das pessoas e comparo com a não resposta, com o cinismo, com a indiferença, com a brutalidade, com a ogrice, com a tosquice, com a dessensibilização do que veio a acontecer com a espécie humana no planeta inteiro. E no nosso país é algo perceptivelmente palpável. E, tragicamente, quanto mais a chamada igreja cresce no país, mais desalmados, menos sensibilidade, menos solidariedade, menos misericórdia, menos compaixão, mais egocentrismo, mais um trono no próprio umbigo, mais o ego imenso e a irreunibilidade das estrelas desses supostos
projetos de glória humana pessoal praticados em nome de Deus, que é o que a gente vê para todos os lados, não permite nem o cumprimento daquilo que eles estabeleceram lá. Quando as atrizes e os atores começaram a chegar, o maestro responsável por tudo, o projetador da ideia, pegou uma folha de papel e escreveu: "Check your ego out." Deixe o seu ego do lado de fora. E aí era todo mundo só as maiores beldades da música mundial entrando e tinham que passar pela placa e ler lá: "Deixe seu ego do lado de fora, aqui dentro não vai ter espaço. Você aqui só tem uma voz boa e é um membro participando de um conjunto, mas nada de olhar para si mesmo." Ao final, portanto, com esse contexto na mente, eu vou pedir para eles fazerem aqui a projeção com a letra, a música, para a gente cantar, tá bom? Eu disse para o susto da minha mulher, um pouquinho antes da gente sair de casa, normalmente ela me pergunta: "Você já sabe sobre o que você vai falar?" Em qualquer lugar onde eu vá, ou mesmo no papo de graça diário. Hoje em dia nem tanto, porque eu estou fazendo uma exposição de Mateus que começou em janeiro de 2023 e eu só cheguei ao capítulo 8. Então eu falo todo dia, mas quem quiser aproveitar aí, nunca mais na vida dizer que não teve chance de entender o Evangelho, porque você não tem desculpa nunca mais na vida, e está gravado lá no tal de YouTube, para quem quiser ir ver. E eu tenho amigos irreligiosos que eram ateus ou são, ou agnósticos, de grupos os mais diferentes, que estão assistindo todo dia e tendo experiências com Deus, com a percepção de Jesus, com a oração, com a espiritualidade. Gente que vocês não poderiam nem imaginar. Agora, eu não vou fazer vocês passarem essa vergonha aqui, de perguntar quem é que está assistindo todo dia essa exposição de Mateus, que fica gravada lá, porque eu não quero que ninguém fique envergonhado publicamente aqui, porque eu já sei o resultado. Aliás, é o último lugar onde um profeta é honrado, é na sua terra. É onde ele está. É entre os seus. É entre a sua família. É em Nazaré, onde todo mundo diz: eu encontro a hora que eu quiser. E aí vai ficando para trás, assumem um delay extraordinário, e o gap que se estabelece entre essas pessoas de Nazaré, do lugar onde Jesus foi criado, e algumas outras de longe, o centurião de Cafarnaum, que não sabia de nada e deixou Jesus perplexo, a Ciro Fenícia, que deixou Jesus perplexo. Todo mundo que tinha tudo para não ser, era quem se tornava. E todo mundo que tinha tudo para ser, era quem nunca se transformava no que poderia alcançar. E é, infelizmente, um parâmetro de natureza psíquico-arquetípica que se manifesta constantemente em todos os ambientes, em todos os lugares. Mas voltando a Adriana, eu virei para ela e falei: eu acho que eu vou continuar pregando exatamente ainda em João 13. Aí eu vi que ela ficou surpresa, ela falou: mas você já não falou esse tempo todo? Eu falei: mas não disse ainda o que eu quero dizer em algumas coisas. Na realidade, se eu fosse dizer o que eu quero dizer, a gente ia passar o resto do ano, porque tem tanta coisa, meu Deus, que se você abrir um pouquinho, você olha e o mundo inteiro se abre para você. E abre de percepções, de compreensões, de
luzes, de clarevidências espirituais, de iluminação do espírito, de revelação para o coração. Então, hoje é o 5º domingo seguido em que eu falo em João, no capítulo 13. No primeiro dia, eu falei o óbvio da narrativa, que foi Jesus se despindo e lavando os pés dos seus discípulos e, ao final, perguntando: compreendeis o que eu vos fiz? E mandando que, assim como ele, que era o Senhor e o Mestre, e ele de fato o era, ele disse: eu o sou, se eu fiz assim com vocês, vocês devem fazer isto uns aos outros, porque não tem ninguém que ande na estrada da existência e não suje os pés. Então, cuidem-se uns dos outros com carinho. E um monte de outras coisas a mais. No segundo dia, segundo domingo, eu voltei recorrentemente ao mesmo tema para dar ênfase no fato de que, naquele mesmo contexto, quando Jesus se aproximou de Pedro para lavar os pés dele, Pedro disse: não, o meu não. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí ele disse: então não só os pés, mas também a cabeça, os braços, a mão, lava tudo, banho completo, aquela história inteira. E Jesus disse: não, quem já está limpo não precisa de lavar senão somente os pés. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E aí Pedro, na insistência anterior dele, de querer saber por que Jesus estava lavando os pés, e especialmente os dele. Aí Jesus disse: o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E eu falei extensivamente sobre o significado desse depois, e como esse depois não tem prazo. Ele pode ser uma coisa completamente imediata, a conclusão desse depois, como às vezes o depois toma a vida inteira. Ou, em outras ocasiões, a gente só vai saber o significado do depois após esta existência. E que isso nos explica significativamente a filosofia de Jesus sobre como a gente deve lidar com as coisas que a gente não alcança, não percebeu, que estão para além de nós, que a gente não atingiu. E expliquei com uma quantidade enorme de outras nuances. Aí, no terceiro domingo daquela mesma sequência, eu falei sobre o significado de que Jesus só estava também nos informando que aquilo tudo para o que ele nos estava convidando a ser, a viver, a praticar, a exemplificar, a encarnar, só seria possível a partir do gerador, do propeller, do propulsor, do amor, tendo amado. E aí isso tudo começa a ser possível. No domingo passado eu expliquei um pouco sobre diversas formas de amar, para tirar da cabeça uma confusão enorme sobre essas variadas ideias de amor, que na língua portuguesa todas são escritas com a palavra amor, mas a palavra amor na língua portuguesa acaba definindo os significados do que se apelidou de amor. De fato é anti-amor, é anti-vida, é anti-paz, é anti-violência, é anti-muita coisa. E aí eu lhes expliquei como no grego há uma variedade grande de palavras para designar amor, desde o amor erótico, o amor de DNA, de gene, um é o eros, o outro é o storge. Falei sobre o amor fraterno e o significado dele, e do que ele é feito, do que ele é composto, da evolução dele, que também evoca um outro tipo de amor, que é o amor ágape, para ser praticado, uma relação de fraternidade que perdure
vai ter que implicar em muitas ocasiões, situações de perdão, de reavaliação no nosso coração do significado do outro, e quando ele é uma pessoa boa, do bem, generosa, quebrantada, arrependida e humana, existe sempre possibilidade de renovação e continuidade. Eu disse a vocês que, por exemplo, eu tenho a alegria de praticamente não ter perdido nenhum amigo que quis ser meu amigo desde que eu sou criança. Eu tenho amigos de sempre na minha vida, e os que eu não tenho ou já morreram, ou foi porque, por causa da natureza da consciência, das posturas éticas e de observação da vida e de interpretação e compromisso e atitude, comportamento e caráter na minha vida, eles decidiram, eles, não eu, eles decidiram ficar longe. Mas meu coração continua sempre aberto, e de vez em quando tem um deles que entende, vem, volta e é abraçado, acolhido e segue junto. E eu falei, concluí algumas coisas a respeito disso no domingo passado, para quem estava aqui, para quem não estava, está tudo lá no YouTube. Toda quarta-feira, o que é falado aqui domingo vai para o YouTube na quarta-feira à noite. E hoje, eu falei para minha mulher que eu queria falar sobre a palavra com a qual esse capítulo 13 de João inicia, dizendo, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que era a hora, era chegada a sua hora, que eu falei domingo passado bastante sobre a hora de cada um, de passar. Vocês lembram que eu falei sobre a inevitabilidade do passar? Cada um tem a sua hora de passar, e ai daquele que não aprende a lidar com essa realidade inafastável, intransferível, inadiável, porque Jesus disse que nenhum de nós tem o poder de acrescentar sequer meio metro ao curso da nossa vida, da nossa existência, em qualquer que seja a medida com a qual a gente queira medi-la. Nenhum de nós possui essa autonomia, e bem-aventurado é quem sabe que chega essa hora de passar e transiciona a vida nisso com toda a clareza e pacificação de fé, e como isso nos catapulta para um outro nível de resiliência, de perseverança, de serviço. Pois bem, partindo daí, é que eu quero dizer, e eu, no domingo passado, ilustrei e exemplifiquei que dentro dessa consciência de que tinha chegado a hora de passar, incluía-se tudo aquilo que acontece no cotidiano da vida da gente. O texto começa em volta de uma mesa, durante a ceia. Aí, durante a ceia, e com aqueles que se assentam com a gente à ceia, tem gente que trai, tem gente que nega, tem gente que diz que é, mas não é tanto, tem gente que diz que vai ficar e desaparece, e some na hora H, e só volta no final. Quando volta, e há de todos, e todas as razões para você perder a força, a alegria, a vitalidade, a essência, o poder, essa capacidade de existir com a força da ressurreição e da vida no coração. E foram várias as aplicações e implicações que eu também trouxe a vocês. Tudo que eu faço é assim, espontaneamente, como eu estou falando agora, não tem nada pré-escrito em lugar nenhum, exceto na certeza pré-definida no meu coração e na minha mente. E hoje, eu vim querendo falar essa palavra sabendo, que é a palavra gnosko, no grego, que decorre da palavra gnosis, que é conhecimento,
de onde vem, por exemplo, a filosofia gnóstica, ou de onde vem a palavra agnóstico, que a gente ouve para aquele tipo de declaração mais humilde, porque a declaração de alguém que se declara ateu é uma declaração de antifé na fé, mas carrega uma profunda convicção. Eu sou ateu, é uma fé inabalável. O agnóstico é um cara num estado quebrantado, que diz, olha, eu não sei, não tenho conhecimento, não fui iluminado, não recebi revelação, não tenho palpabilidade. Deus, segundo Deus imaginado, ou pensado, ou filosofado como deva ser Deus, é inatingível, como eu digo, nessa perspectiva filosófica, científica, laboratorial e empírica com a qual a ciência e a filosofia pretendem se orientar minimamente, por tais categorias Deus não existe, existe você, existo eu, mas ele não é disponível para nenhuma demonstração, palpabilidade, repetição de demonstração, coisa de nenhuma natureza. Eu é que sou, enquanto estou aqui. Você também, as coisas criadas também. Agora, tudo é nele, mas ele não existe para ser comparado com nada existente. Enfim, esse é o agnóstico. Agora, essa palavra que diz, sabendo Jesus, que era chegada a sua hora, é um saber muito profundo sobre ele, sobre o seu momento, sua hora, sua história, seu significado, hora de passar deste mundo para o Pai, aliás, corrigindo, sabendo que viera do Pai e voltava para o Pai, aí ele tira as suas roupas, tira também a roupa com a qual estava cingido e fica desnudo e vai para aquela tarefa sobre a qual eu já falei diversas e repetidas vezes nos últimos 5 domingos. Pois bem, dito isto, eu quero que você se concentre, por enquanto, nessa palavra que define saber experiencial, no grego, sabendo, gnosko. É um saber palpável, tangível, é saber com prova. Água. Eu tomei ainda agora café, que infelizmente acabou. Café, água. Isso é uma experiência de gnosko. É experiencial, como a minha volta aqui, para pedir socorro, para botar mais um pouquinho de café, enquanto vocês prestam atenção no que eu vou falando. Ó, isso aqui é gnosko. É um conhecer experiencial. Tomem isso como referência ilustrativa imediata e paupérrima, apenas para imaginar o que o texto de João 3 está dizendo, que Jesus tinha gnosko. Para ele era fato. Não tinha titubeio quanto ao fato de que ele viera do Pai. Quão pouca gente tem esse gnosko de saber de onde veio. Quando o cara faz uma viagem mais profunda, ele vai até o espermatozoide do pai e da mãe. Tem outros um pouquinho mais geneticamente semi-metafísicos que fazem aquele exame para saber a ancestralidade.
para descobrir. Tem gente um pouco mais curiosa que aí quer saber que genes primitivíssimos podem estar presentes nele. Aí vão descobrindo que são parentes de neandertais, de australopitecos, ou do Homo florenses, lá da Itália, ou de qualquer outro lugar, do Homo do Carmelos, ou de qualquer... Tem tantos hominídeos que nos precederam no espaço-tempo, com os quais o Homo sapiens cruzou e que deixaram resíduos genéticos da sua presença na gente, que nós não temos a menor ideia da variedade do que nos compõe. Mas é outra história e, graças a Deus, esse não é um ambiente religioso, porque senão já teria gente escandalizada se levantando e saindo, dizendo, não, meu Deus me criou há 6.000 anos atrás, em 7 dias de 24 horas cada um, e não tinha ninguém antes de mim, eu inaugurei a era de todas as coisas, tudo isso aí é mentira. Nem os dinossauros existiram, isso tudo é coisa do diabo, e tal, e tal, e tal. Mas, graças a Deus, aqui é o caminho da graça, e vai continuar a ser com a graça de Deus. Então, presta atenção. Sabendo Jesus, tendo conhecimento experiencial de que ele viera de Deus. Aí alguém pergunta, é possível ter conhecimento experiencial de que se veio de Deus? Se você for querer fazer isso por vias de tracing back genético, você não vai chegar lá. Isso é um discernimento, é um alcance, é uma percepção em fé que está para além de todas as palpabilidades. Tem a ver com as certezas de Paulo, por exemplo, que dizia que sabia que o Espírito de Deus dava testemunho com o espírito dele de que ele era filho de Deus. Isso não é uma mensuração genética ou de nenhuma natureza, nem as tradições religiosas, como era o caso dos judeus que se enganavam, dizendo a gente tem a genética de Abraão, logo somos de Deus. É uma conclusão estapafúrdia que não produz nenhuma pacificação, nenhuma calma na mente, nem pacificação ao coração. Sabendo Jesus que viera de Deus. Em relação a você e ao significado da sua vida, o que você sabe de fato, sem titubeio, de maneira enraizadamente assentada em você, definitiva, acerca de onde você veio. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu sei que, do ponto de vista de uma pergunta catequética, a maioria de vocês iria ser doutrinariamente correto, ele dizer, Caio, eu vim de Deus. Só que eu estou há meio século ouvindo gente aos milhares, eu sei que isso não significa nada. Na hora que um dedo dói um pouco mais, ou que aparece um buraco no calcânio, ou que se faz um exame e aparece um furo estranho no pulmão, ou se você faz uma colonoscopia e acusa-se algo que pareça com um câncer no seu intestino, na mesma hora, todas as suas declarações catequéticas, a sua fé, tudo isso vai embora. Você já não tem mais certeza, no máximo Deus serve para você indagar. Por que, Senhor? No início. Para depois você dizer que Senhor coisa nenhuma e você vai cada vez piorando mais
na sua convicção de que Deus não é. Porque se você fosse dele, tivesse vindo dele, e tivesse relação com ele, e ele tivesse carinho e amor por você, nada disso te aconteceria. Foi a mentira que te contaram. E que a religião conta para quase todo mundo. E que cria esse grupo de eleitos supremacistas separados da dor da terra, da angústia humana, que é uma coisa horrorosa, e cria essa multidão de pessoas sem raiz, sem resiliência, sem resistência, sem coragem para enfrentamento, porque não sabem de onde vieram. Sabendo, tendo gnosco, esse conhecimento experiencial, de que ele viera de Deus. Vocês não podem imaginar a diferença que isso faz na existência humana. Olha aqui para mim. Vocês não podem imaginar a diferença que isso faz na existência humana. Eu sei a partir da minha. Eu sei de onde eu vim e não tem poder nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que arranque isso de mim. Entrou, botou âncora nas entranhas mais inescrutáveis do meu ser, se ataviou, se vinculou, se fundiu na minha alma. Eu sei de onde eu vim. Isso me ancora em qualquer que seja a circunstância da vida. Eu sei de onde eu vim. Gnosco Jesus, sabendo Jesus que viera do Pai e voltava para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vim do Pai, volto para o Pai. E eu estou vivendo aqui um interregno. Nós estamos vivendo o quê? Quem pode repetir comigo? O que a gente está vivendo aqui? Um interregno. Eu sou um interregno na Terra. Você é um interregno. Agora, você veio do Pai e volta para o Pai. E aqui a gente está no meio do interregno. Onde o significado do interregno só é alcançado se eu praticar o interregno com amor. Amar os meus e amar o mundo. E amar os que Deus ama. E me dispor a ficar em estado de nudez, me mostrar absolutamente humano e servir o outro com a minha humanidade mais sincera, para que tenha significado, tenha verdade, tenha valor e produza o fruto para o que esse tipo de ação foi determinada. Compreendestes o que eu vos fiz, assim como eu fiz, façais vós também. Agora, esse interregno, cara, sem amor, é uma bosta. Desculpe a expressão. Deu vontade de dizer, não vale a pena, é uma porcaria, é insignificante, mas infelizmente é uma bosta, que é aquilo no que a maioria existe. Dúvidas, angústias, porquês, os mais variados. E uma das situações interessantes que você lê na continuidade do texto é que o traidor está presente. Jesus diz, um de vós vai me trair. O diabo entrou em Judas e Jesus deixa Judas participar da ceia.
Aliás, é o primeiro a ser servido a Judas naquela ceia. Fica, faz parte. Aí logo depois vem Pedro e diz, tem alguém aqui que vai trair, é? Pois eu quero te garantir o seguinte, Jesus, está escrito aí na sequência. Eu, Pedrão das Candangas de Cafarnaum, jamais te trairei, eu dou minha vida por ti, quero ver quem é um macho que me encara. Aí Jesus falou, meu amigo, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me trairás 3 vezes. De acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 evangelhos mencionam o mesmo episódio, só tem a variação da quantidade de cantos do galo, dos interregnos, do maestro com a batuta. Tem alguns que, quando cantar a primeira vez, você já negou 3. Tem um outro que chega e diz, quando cantar a terceira vez, você já vai ter negado 3. E tem aqueles que parece que para cada canto uma negação, para cada canto uma negação. Uma música mais orquestrada. Mas você não sabe ainda de nada, cara. Você concentrou todas as suas expectativas em mim. Eu material, eu físico, eu presente, eu convosco. Agora, eu vou deixar vocês, um traidor vai me entregar, eu vou ser morto, eu vou ser retirado disso aqui. E nenhum de vocês vai aguentar onda, porque o interregno sem mim é insuportável. O interregno sem mim é insuportável. Kierkegaard, na quantidade de livros interessantíssimos de uma filosofia pré-psicológica, pré-freudiana, pré-junguiana em muitos anos, mas chamou a filosofia dele de uma psicologia com uma análise, com uma hermenêutica dos olhos de Jesus, descreveu uma quantidade enorme de angústias do interregno. E o interregno, e eu concordo em gênero, número e grau com ele, pela minha própria experiência de gnosco pessoal, de angústia pessoal, de dor pessoal, eu sei. Não por leituras, eu sei em mim que esse interregno, sem saber que eu vim do Pai, sem ter a convicção de que eu volto para o Pai, é uma experiência de muita dor. E aí tem um tema que é introduzido na sequência disso tudo, que é o tema sobre o qual eu quero me fixar hoje à noite. É a experiência da orfandade. Se você não tem o gnosco da experiência de Deus, sabendo que veio dele e volta para ele, para poder suportar o interregno. O interregno é pesado demais, meu Deus. Quanto peso, quanta perda, quanta frustração, quanta acusação, quanto julgamento, quanta perversidade, quanta violência, quanta covardia, quanta maldade, quanta ingratidão. Você doa, pensa que acumulou alguma coisa boa em alguém, depois você verifica que não conseguiu produzir isso na escala que você imaginou que estava investindo e leva sustos. Sustos fora, sustos próximos, sustos distantes, sustos dentro de casa, susto dos filhos, sustos de netos, susto de pai, de mãe, susto que você não imaginaria que dali viria para você. O interregno é cheio de susto. E aí se pergunte, por que que a sua vida, por que que a experiência do interregno, você nasceu
e você um dia vai partir daqui. Por que que esse intervalo está sendo do jeito que tem sido para você? Por quê? Tem gente que acha que é desígnio. Não, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela no cacete, na paulada, no sal, por aí. Tem gente que aceita outras carmificações, outras doutrinações de fatalismo para a vida. E tem outros que fazem outros tipos de evasão. Mas é muito pouca gente que tem a coragem de perguntar por que que o meu interregno está sendo assim. Que começa com a pergunta: de fato eu sei de onde eu vim e o que eu significo no interregno até eu ir para onde eu vou para sempre? Porque o sentimento predominante desse estágio, desse interregno, é a orfandade, em todos os sentidos. No deles, no texto, que a orfandade de Jesus, para quem conviveu com ele tão intensamente, deve ter sido um negócio abismal. Eu não sou mulher, eu nunca dei à luz a um filho, eu nunca fiquei 9 meses com um peso e, de repente, pari e fiquei com aquele ventre vazio. Mas eu sou pai, sou avô, eu e minha mulher conhecemos a síndrome do ninho vazio, algumas outras coisas. Já tive uma quantidade enorme de perdas doloridíssimas. Não assim de que me tiraram um calo, arrancaram todos os dentes num único dia. Estou falando não é arrancar um braço, nem 2, é arrancar tua alma. Teu filho morreu. Sem anestesia, sem fórceps, sem... Se você não souber de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, tem muita gente que pira. Como eu tive o pai de um amigo meu, que era meu companheiro, o pai dele milionário, dono da Honda e de uma quantidade enorme de outras grandes empresas da Zona Franca de Manaus, e o garoto, meu amigo, morreu num acidente de moto. A gente tinha acabado de conversar, ele saiu para pegar um vento, foi fazer uma volta, num retorno na frente do aeroporto de Manaus, vinha um caminhão em alta velocidade e o matou. E o pai, com aqueles milhões todos, veio a falecer há muito pouco tempo atrás, em Ipanema, ele era de Manaus, eu acompanhei em boa parte a vida dele, nunca conseguiu ficar livre daquele luto. E ele me dizia: eu queria ter a certeza que você tem, Caio. Você sabe que você veio de Deus e vai para Deus. Agora, eu não tenho certeza de nada. E não adiantava você chamá-lo para colocar o pé no vazio e surfar na fé e encontrar concreção na fé, porque a cabeça dele estava totalmente blindada pela necessidade de sofrer nesse interregno sem se perdoar, como se ele tivesse sido o assassino do filho dele. De tão profunda que ficou aquela dor, e como se qualquer alívio que ele se permitisse fosse uma negação da existência do filho para a vida dele. Isso durou uns 60 anos, 50 anos, 60 anos de dor na vida do cara. Tem gente que não aguenta. Tem gente que tira a vida, tem gente que se entorpece, tem gente que se anestesia como pode, tem gente que se droga com drogas ilícitas e cada vez mais com drogas lícitas em grande profusão, porque não aguenta a dor. Dói.
E aqui, quando eles começam a ver, Judas, será? Aí Jesus diz para Pedro, tu, hoje mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Todos vocês vão se dispersar. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. No mesmo texto é o que diz Marcos e é o que diz Mateus, designando para todos eles uma invasão brutal. Aí começa aquele buraco a crescer. É um rodamuinho, é um buraco negro. Tudo vai sendo sugado ali para dentro. Esperança nenhuma vai sobrevivendo. Uma orfandade perversa vai crescendo. Uma solidão, uma sensação de perda total. Toma conta deles. Isso é tão verdade, tão factual, que Jesus muda o tema, vocês notem, que a traição fica para lá, que a negação ele deixa de lado, o exemplo que ele já deu para cuidarmos uns aos outros, que é fundamental para o nosso cotidiano, para a continuidade de uma existência com significado, é servirmos uns aos outros, porque nenhum de nós se basta para lavar seus próprios pés e sair satisfeito, dizendo que coisa linda eu fiz na vida. Nenhum de nós se basta. Ele muda o tema. E ele introduz o tema da orfandade imediatamente. O pessoal vai ficando inquieto, aí termina o capítulo 13, vejam como começa o capítulo 14. Vocês têm Bíblia celularizada ou papelalizada, do jeito que quer, de qualquer modo é de celulose, seja no celular ou seja no papel, é de celulose. Você tem a sua célula biblau aí, por favor? Então, capítulo 14 começa dizendo: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, porque ele viu que o pessoal estava em estado já de resfolegância. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É uma megalomania essa de Jesus, que só pode ser explicada se ele for Deus. Se ele não é Deus, ele é o doido, mas não dá para caber na designação de doido, porque é um doido mais equilibrado, mais ponderado, mais sensato, mais cheio de bom senso, misericordioso, compassivo, socorredor, e lúcido, prático. Não cabe nenhuma diagnose. Então, o doido é Deus. Mas ele diz isso: se credes em Deus, crede também em mim. Sem nenhum pudor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Porque um dos problemas do interregno é: eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. E se a existência aqui for só esse buraco, esse vazio, esse não sentido, esse espancamento de um marido brutal, ou essa infelicidade de um casamento onde nós nos casamos um contra o outro, ou o fato de que criamos filhos para se revoltarem contra nós, ou essa busca de encontrar uma comunidade onde a gente encontra e acaba despido, comido, triturado, varrido pelos dentes carnívoros e canibais da fraternidade fratricida. Meu Deus, é isso! No interregno, eu tenho que pensar em Deus e ficar tão confuso sobre Deus que a minha mente se perturbe a ponto de eu precisar ser clinicado e internado em nome de Deus. O que é esse interregno? O que tem sido para você esse interregno? Cada um de nós tem o seu interregno narrativo para contar. E não tem nenhuma Poliana moça aqui para fazer uma narrativa encantadora. Com certeza absoluta. Sabendo que viera e que ia. E aqui, quando eles começam a ver que ele viera e chegou a hora de passar, o que acontece? A orfandade começa a se instalar.
E a gente vive de orfandade em orfandade desde que nasceu. Você sai do ventre da mãe e fica órfão do útero, que era um lugar gostoso, aconchegante, quentinho, delicioso, meigo, acolhedor. Quando a mãe é boa e não está casada com um animal, né, que grita o dia inteiro no ouvido dela, espanca, bate. Tal. Em circunstâncias razoavelmente naturais e normais, o útero é um bom lugar. Aí, sai de lá, já cacete, pá, chora, moleque. Vai, corta, pum, solta, vai. Se tiver uma icterícia, só vai mamar 24 horas depois, complicação para todo lado, frieza hospitalar, e frequentemente não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém, tem uma avó que vai querer se transformar em mãe, ou tem alguém que vai tentar fazer alguma coisa para diminuir o agravo daquele ser humano, ou quando não seja assim, quando pelo menos as figuras parentais estejam por ali em ordem, mas a desordem relacional é tão grande que só Deus sabe a agonia com a qual crianças crescem sem poder dizer nada, falar nada, se manifestar, sofrendo tudo, com nervos expostos, sensibilíssimos da alma, absorvendo todo tipo de invasão perturbadora e de trauma e de angústia, e vão crescendo na perturbação, no tapa, no safanão, no vamos lá, no abandono, tudo é dever, tudo é correria, nada é explicado, é porque é assim que eu já falei, agora para com isso. E assim, nós vamos no interregno. Aí o cara se obriga a fazer determinadas coisas, tem que entrar em certas coisas, tem que atingir determinadas metas, tem que fazer certas conquistas, tem que trazer certos troféus. É uma quantidade enorme de deveres e de obrigações, de tensões, de estresses, de angústias, de demandas. Tem que conquistar, tem que fazer alguém se apaixonar, tem que pegar, tem que comer, tem que largar, tem que tudo. E é muita angústia nesse processo. Não se turbe o vosso coração. O que está turbando o teu coração hoje, nesse dia do teu interregno? A gente às vezes pensa, como eu já cheguei a pensar na vida, que depois da morte do meu filho Lucas, eu tinha ficado para além da orfandade, porque a gente fica órfão da morte de filhos também. A gente fica pensando que é só filho que fica órfão de pai, mas a filiação de um pai e de uma mãe em relação a um filho, a desfiliação, a partida, gera um vácuo de uma orfandade que não tem nome, não tem apelido psicológico dado pela nossa sociedade, mas é uma extirpação, é uma amputação indesignável de dor. Eu mudei aqui para Brasília com a minha mulher 3 meses depois que o meu filho Lucas tinha sido levado com amputação de braços, pernas, coração. Você fica todo furado de dor, não sabe nem se pôr em pé. Mudei 3 meses depois para cá e começamos o caminho da graça. E eu achei, depois de alguns anos, com uma dor amortecida, sabendo eu que eu viera de Deus e voltava para Deus e que Ele estava em Deus, fez tudo ser diferente para mim, tudo. E eu pensei que pela maturidade, pela experiência, pela fé, pela consciência, eu tinha já ido para além da possibilidade dessas dores amputacionais, dessa orfandade de membros arrancados da gente subitamente. Aí meu pai morreu, que era meu grande amigo. E eu tinha vivido longe dele desde os 26 anos, fisicamente. E eu me lembro que quando ele me telefonou e dizendo que ele ia ter que fazer 5 cirurgias numa só, e eu achei uma loucura, ele com 80 anos, eu falei, pai, não faz não.
Faz uma, duas, essenciais, mas não mexe no resto. Não, o médico acha que é para fazer barba, cabelo e bigode, e eu também não estou afim de correr o risco disso, daquilo outro. Falei, pai, é muito. E eu não quis ir, eu fiquei esperando até a última hora. Quando chegou na véspera, ele me ligou e disse, Caio Fábio, meu filho, você vem ou não vem? Chega, me dilacerou todinho, eu aqui em Brasília, ele em Manaus. Aí eu peguei o avião cedo, no dia seguinte fui, sabendo que eu estava indo sepultar meu pai dentro de algum tempo. E o estado de negação psicológica foi tão grande que eu não levei paletó, gravata, roupa nenhuma de preparação fúnebre, quase só levei bermudas e calça jeans e camisinhas à vontade, porque acabei 2 meses com ele dentro da UTI, durante cujo tempo ele morreu 13 vezes e voltou. E é uma história extraordinária. E até o dia da partida dele, ele partiu e me deixou, tipo quando Elias foi, deixou para trás uma capa para Eliseu vestir. Eu senti que foi exatamente isso que ele fez comigo. E não falei nada com ninguém. As minhas lágrimas eram de muita alegria pelo privilégio de ter sido filho daquele homem que viera de Deus e voltava para Deus. Eu sabia de tudo e ele também, e nós estávamos profundamente ataviados a essa convicção. Todavia, apesar disso tudo, eu ainda sentia esse sofrimento de orfandade. Eu era avô já de 4 netos àquela altura, mas estava órfão e senti a orfandade do meu pai, como eu senti 8 anos depois a orfandade da minha mãe, já velho. Senti. Porque nesse interregno, por mais que você saiba de onde você veio e para onde você vai, você continua tendo todas as possibilidades sensoriais das experiências dos gnoskos, do conhecimento experiencial das coisas, para o bem, sabendo de onde você veio e para onde você vai, e para o mal, o fato de que, apesar de saber de tudo, mesmo sabendo de tudo, você é assolado pela sua relatividade, pelo vazio daquele instante. Agora imagina quem não sabe de nada disso, quem não tem nada disso. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe nem quem é aqui. A maioria das pessoas que procuram terapia estão procurando saber, não é de onde vieram nem para onde vão, estão querendo saber quem elas são aqui. A maior parte da angústia planetária é uma angústia de não significar de ser aqui. As pessoas querem tirar a vida, ou querem se anestesiar, ou beber até parar de sentir qualquer coisa, porque não suportam o interregno. Essa passagem aqui é insuportável para alguns, e para outros só se anestesiando muito. Aí vem Jesus no meio disso e nos diz palavras de uma singeleza que carrega, todavia, uma profundidade incomparável que ninguém jamais disse nem dirá igual, sendo tudo absolutamente para Ele e para nós factual. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, na casa do meu Pai, repita comigo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Uma das coisas angustiantes é não saber o que vai acontecer com a gente. Aí ele já diz, fica sossegado. Na casa do meu Pai, Pedro, vocês que vão fugir e se esconder, vocês que ainda vão ter surpresas brutais com vocês mesmos,
No meio de tudo que vocês não sabem ainda que virá, saibam pelo menos hoje uma coisa que define tudo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E tem para você. Tem para você. Eu estou aqui para te garantir, em nome de Jesus, que se tem para mim, tem para você também. Tem para todos nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí você diz, é só isso? Meu amigo, isso é tudo. Quem tem essa âncora, como diz a Epístola aos Hebreus, quem ficou com a âncora presa ao trono da graça, ou como diz Paulo, quem pela fé nisto já se assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, está com todas as angústias existenciais resolvidas, elas não deixarão de vir, mas elas chegam só para serem reprocessadas no processador da eternidade. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, não apenas na volta escatológica do Filho do Homem, mas na nossa ida para lá, porque ou ele está voltando para nós, ou a gente está indo para ele, no fim dá no mesmo. O negócio é ficar com ele, é encontrar com ele, é estar com ele, é entrar na morada que é minha. E é saber que eu posso viver nessa consciência dessa promessa inafastável, mesmo nos piores dias e abandonos desse interregno. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então lhe disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai já está em mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Então Filipe lhe disse, Senhor, já que é assim, mostra-nos o Pai. Abre a cortina, Senhor, tira a cortina, mostra-nos o Pai, Pai, vamos tirar a cortina, mostra-nos o Pai, cadê você, Pai, Filipe querendo ver os bastidores, Pai, mostra-nos o Pai, então se é assim, isto nos basta. E Jesus lhe disse, Filipe, meu filho, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Não vos deixarei órfãos, ele disse logo na sequência. Não vos deixarei. E aí ele diz, e convém-vos que eu vá. Essa é a parte mais chocante. Convém-vos que eu vá. Imagina Jesus dizendo, olha, é melhor para vocês se eu não ficar. Soa quase como uma autoblasfêmia. O que é isso, Senhor? Aquele quadro do Jô Soares, não te menosprezes, mulher. Era mais ou menos isso que se teria que dizer a Jesus. Não te menosprezes, Senhor. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for,
vocês vão ficar condicionados à espaço-temporalidade de que se eu estou aqui, eu não estou lá, e se eu estiver lá, eu não estou aqui. Convém-vos que eu vá, porque se eu for, eu enviarei o meu Espírito, que estará em todos vocês, vai habitar todos vocês. Espaço, tempo deixarão de ser fossos e impedimentos de separação. Não tem mais geografia, o mar já não existirá, as escatologias estarão todas definidas e consumadas, porque eu venho para vocês, vou morar dentro de vocês. Esse é o poder de eu ir para o Pai e voltar para o Pai. E o que eu faço por vocês é encher vocês de Deus para suportarem o interregno. É encher vocês de Deus para suportarem o interregno. Tem gente aqui que essa semana perguntou a si mesmo: meu Deus, quanto tempo mais eu vou ter que aguentar isso? Não vou pedir para levantar a mão, não. A você perguntou. Meu Deus, não acaba não. Eu só queria uma boa morte. Sim, não sofrer, mas sair daqui. O que não é nada antinatural. Quanto mais a existência vai ficando como ela vai se tornando, mais natural vai se tornando a quantidade enorme de pessoas que, pelo vazio total de significado do interregno, que não sabem de onde vieram, nem para onde vão, nem se há algo para ir, ou o que é a vida delas e quem elas são, esse vazio total de ser é insuportável. Aí você continua achando que o que eu vim dizer aqui era uma bobagemzinha? Olha, gente, preste atenção em mim. Quem entendeu o que eu estou dizendo aqui vai ter compreendido o significado da existência para o resto da sua vida. E vai poder fazer as aplicações disso existencialmente no ser que você é, nos desafios que você tem, no que você carrega. Vai ter discernimento para manter e coragem também para deixar. Vai ter sabedoria para construir e também a coragem de demolir. Vai saber que há tempo de abraçar e há tempo também de deixar de abraçar. Vai saber que há tempo de ganhar e há tempo de perder, há tempo para tudo, mas nada muda o fato de que eu vim do Pai e volto para o Pai. E o que quer que me aconteça aqui, me aumenta, me melhora, me traz resiliência, me dá perseverança, me enche de coragem, faz crescer a minha fé, me amadurece, me humaniza, me sensibiliza. Se eu souber de onde vim, para onde eu vou. Se eu não souber de onde eu vim nem para onde eu vou, o interregno me desumaniza, me amargura, me infelicita, me enraivece, me enche de autovitimização, de depressão angustiosa, de desânimo absoluto quanto a viver, me torna cínico. É como diz um texto aqui em Hebreus, no capítulo 11, que eu botei aqui no meu WhatsApp, que diz o seguinte, aqui em Hebreus capítulo 11, do verso 13 em diante, que diz: todos estes, está falando daqueles que perseveraram na fé e que tiveram um interregno horroroso. Hebreus 11, tem gente que foi honrada pela fé e tem gente que honrou a fé até ser esfolado e continuou firme no interregno. E aí se diz: todos estes morreram na fé. Chegou a hora de passar para o Pai, sem terem alcançado as promessas. Isso ainda é uma coisa mais devastadora, né?
Porque tem gente que chega no fim da vida e diz, olha para trás e diz, eu alcancei isso aqui que eu sempre quis. E aqueles que são a maioria, que sonharam, quiseram e partem e não viram, sem alcançarem a concreção das promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, pela fé, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos pela terra, ou seja, eu estou vivendo apenas no interregno. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria, que não fizeram do interregno seu chão definitivo. Não tem nada mais avassalador do que você pensar que a sua existência começa no berço e termina na sepultura e que é só isso. Aí é insuportável, gente. Porque você ganha tudo, você pega tudo, você conquista tudo e todas, você faz o que você quiser e continua oco, vazio, inacabado, incompleto, insatisfeito. É um malogro horroroso, a vida se torna num Eclesiastes de Salomão, onde todas as suas obras são vaidade e correr atrás do vento e nada tem sentido. E aí, a continuidade é essa. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade, preste atenção nisso aqui, e se na verdade lembrassem da pátria, da morada, da casa, de onde haviam saído, teriam a oportunidade imediata de voltar para lá. Isso é um texto que a teologia do Novo Testamento não comenta, nem os católicos, nem os protestantes, todo mundo tem medo desse texto aqui, porque ele pressupõe a pré-existência da consciência antes de você se encarnar num corpo humano. Se lembrassem de onde de fato vieram, voltariam para lá, dando a entender que não tem ninguém que não tenha vindo do Pai. E só não volta para o Pai se não quiser mesmo. Se brigar com todas as suas forças, como um diabo incontrolável para dizer eu não vou, não quero. E aí o livre-arbítrio é respeitado até as últimas consequências, mas é uma decisão que eu sinceramente acho que só é capaz de tomá-la alguém que tenha entrado num estado em que qualquer que seja a fímbria de percepção humana tenha morrido absolutamente e algo totalmente indizível, alienígena e demoníaco tenha se instalado no lugar. Do contrário, é impossível. Porque todo mundo intui que veio de algum lugar e que vai voltar para algum lugar, por mais ignorante que seja, por menos gnosco com Deus que possua, com menos experiência de Deus que leve, que carrega. Ora, tais coisas dizem, os que tais coisas dizem, confessam, mostram que estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde vieram, voltariam imediatamente para ela. A gente não lembra de onde veio, mas a gente pode ter certeza de onde veio e para onde vai. Não se turbe o vosso coração. Você está com sentimentos de orfandade? A gente fica órfão porque o marido deixou. Você usou uma aliança no dedo, que a minha e da Adriana é exagerada, é superlativa, esse monte de alianças. Porque quando a gente se encontrou, eu tinha uma expectativa de vida de 8 a 10 anos. E a gente tinha se encontrado dentro dessa expectativa de vida. Eu já tive umas 3 vezes assim uma espada na cabeça, que não vai passar de 7, não vai passar de 8, coisa do gênero. Mas eu tenho vivido cada dia com a alegria intensa, como se eu fosse ficar para sempre. Embora eu queira ir na hora que o Senhor me chamar, vai ser a maior alegria da minha vida.
Mas aí, como eu iria viver pouco, e a gente queria fazer 25 anos de casados, pelo menos, apaixonados, a gente comemorou e definiu que para cada 3 anos de vida conjugal a gente acrescentaria uma aliança. Aí a gente foi acrescentando, até que eu perdi eu não tenho mais carpo nem metacarpo para botar mais aliança aqui, nem ela. E aí agora, nessa brincadeira de só tem 8 anos, a gente vai fazer 25. Se der mole, a gente vai mais longe, mais distante. Eu tenho um filho na fé que diz, não, antes de 100 você não vai partir. Quanto mais dizem que eu tenho pouco tempo, mais tempo eu ganho. E justamente porque para mim tanto faz, eu sei de onde vim, eu sei para onde vai, a minha orfandade cada dia está lotada do Espírito Santo, me enchendo de um significado enorme, que não tira de mim o poder de ter tristeza, de sofrer, de olhar a dor, de me compadecer, de me identificar, de me solidarizar, de me humanizar. Tudo isso está presente, só não tem nenhum desespero de dessignificação de existir. Que é a coisa mais valiosa e poderosa, é não carregar essa orfandade. E quando você estiver naqueles dias tristes, ouça essa palavra, eu não vos deixarei órfãos. Convém-vos que eu vá, convém-vos que eu vá. Tem hora de passar para todo mundo e para vocês também, e a minha chegou agora. E é melhor para vocês que eu vá, porque no meu caso, se eu for, eu vou entrar, eu vou me manifestar, eu vou selar, eu vou batizar, eu vou morar, eu vou fazer residência absoluta em cada um de vocês. Como a gente lê mais adiante, aqui no capítulo 14, num texto de uma beleza extraordinária, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí ele diz, vocês ainda vão ter tanta alegria no fato de que eu fui e voltei para vocês. Aí disse Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós, particularmente, intimamente, existencialmente, e não para o mundo inteiro, como uma apoteose cósmico-gloriosa? Respondeu Jesus, olha só, meu filho, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Quando eu li isso pela primeira vez, de joelhos no meu quarto, lá em Manaus, há 50 e tantos anos atrás, quebrantado, eu falei, meu Deus, olha o tamanho do privilégio existencial que eu tenho. Ele fala dessa orfandade, diz que vai voltar e me habitar, diz que ele vai se manifestar a mim. Só depois haverá uma grande apoteose que o cosmos inteiro vai identificar, mas eu vou viver nesse interregno somente eu e ele me habitando. Agora, se eu guardar a sua palavra, se eu abraçar esse evangelho de esperança, meu Pai, o Pai de Jesus, me ama. E nós, ele diz, e nós, eu e o Pai, para quem eu volto, em quem eu sou, quem me vê a mim, vê a Ele, Ele está em mim, eu estou nele, eu e meu Pai viremos e faremos no Caio morada. A isso, se não for poesia, se não for papo furado, se for evangelho do ressuscitado, realmente, dá um poder existencial de coragem, de perseverança,
de esperança, de enfrentamento, de nos colocarmos de pé, de prosseguirmos, de atravessarmos as orfandades, abraçando a paternidade do Pai, a primogenitura do Filho, a alegria dessa família de quem toma o nome, todas as criaturas, tanto nos céus quanto na terra, fazendo parte desse significado cósmico que dá um sentido absoluto à finitude da minha vida enquanto eu atravesso o interregno. Agora, vocês vão me ver atravessar esse interregno até eu partir. Mas no dia que eu partir, fiquem sabendo que vocês conheceram um cara que atravessou o interregno com a alegria do Espírito Santo morando no coração dele. Habitado pelo Pai, habitado por Jesus, sem orfandade, ocupado, plenificado, tomado, humano, com todas as identificações humanas, das dores necessárias para a gente melhorar, ao mesmo tempo que com todas as transcendências que fazem a gente absorver todas as naturezas e a naturalidade da dor, da existência do interregno, como parte de um processo que coroa a nossa vida num significado poderoso, que nos torna aptos para experimentarmos todas as coisas e permanecermos inabaláveis. Vamos ficar em pé e vamos orar.